Ora viva, sejam todos muito, muito bem-vindos a esse Planeta Mulher, que eu tenho a grande honra de fazer aqui na Universidade dos Açores. Temos hoje um público que eu posso dizer que é o melhor de todos que eu já estive presente, que eu já fiz um programa. Houve uma época em que as mulheres nasciam para servir, para ter filhos, para submeter. Mas a verdade é que as coisas vêm mudando. A verdade é que muitas das nossas antepassadas, as nossas avós, bisavós, talvez mães, trabalharam, lutaram para que as coisas fossem mudando a passos de formiga. Mas as coisas andam realmente a estar diferentes. E é por isso mesmo que nós estamos aqui, com um auditório só de mulheres, dentro de uma universidade, para falar de uma forma científica, não. Para a gente dar o nosso depoimento, para a gente falar quais são as nossas inquietações e quais são os verdadeiros direitos que nós podemos ter. Portanto, é mesmo um grande orgulho estar aqui. Mas eu começo falando de uma forma diferente. Eu começo a agradecer a Deus e também a uma pessoa que fez com que tudo isso estivesse a acontecer hoje. Não é uma mulher, é um homem. Um forte aplauso para o enfermeiro Miguel Gomes, por favor. É assim, mais bonito do que a gente ter que lutar pelos nossos direitos é quando a gente percebe que as pessoas conseguem compreender. Quando as pessoas conseguem olhar para a gente e falar, se calhar existe mesmo direito e se calhar isso tem que ser normalizado. E foi assim que nós conversamos. Claudine, vem cá, temos um sonho de fazer um Planeta Mulher aqui na universidade. Tão simples quanto isso. E foi de uma leveza e de uma facilidade absurda. Conversamos com todas as pessoas, todas quiseram vir participar. E isso mostra muito, mostra que é momento de agradecer aquelas que trabalharam, porque nos deixaram nesse momento aqui. É também forma e dia da gente celebrar, porque podemos estar aqui. Tantos países hoje estão em guerra, tantos países hoje ainda têm os direitos das mulheres que são completamente castrados. Por isso, hoje também é dia de celebrar. Mas hoje também é dia de provocar. Aliás, o nosso programa hoje é precisamente sobre isso. A igualdade na diversidade é verdade ou ainda não é uma realidade? É o que nós vamos discutir aqui durante essa hora do Planeta Mulher Especial. Portanto, Miguel. Boa tarde a todas. Eu sou o rosto de um grupo de trabalho que tem homens e mulheres aqui na Universidade dos Açores e que nós estamos a tentar dinamizar o campus. Trazer um programa de televisão aqui à Universidade dos Açores é uma mais-valia para todos nós e discutir uma temática que são as mulheres. Agradecer às nossas convidadas, às pessoas que se associaram a nós para fazer este programa, porque é importante e, como disse, a diversidade e a igualdade existem, mas são muito difíceis de conseguir. Não é a sorte, dá muito trabalho, não é como ouve-se dizer. É necessário que as mulheres demonstrem como é que conseguiram alcançar lugares de destaque. Desde a doméstica, à mulher do clero, à mulher da banca, à mulher da economia, da política, da ciência. Por isso nós trouxemos aqui um conjunto de convidadas que são a nata boa para podermos trazer aqui para cima, para poder discutir e avaliar. Mas eu queria deixar ficar à Claudine aqui esta planta. Esta planta chama-se Zamioculca ou Zizi, que vocês brasileiros conhecem muito bem. É a planta da sorte, é a planta do dinheiro, da felicidade, da alegria, porque ela é muito resistente. Então é para todas as mulheres a sua resistência, a sua resiliência, a capacidade de serem aquilo que são. Mães, mulheres, amantes, avós, tias, irmãs, cidadãs completas. Por isso isto aqui é só um símbolo para si, porque se isto é possível, foi deveu-se a uma conversa que nós tivemos. Vamos fazer, vamos. E em mês e meio conseguimos colocar isto aqui a funcionar. Por isso, muito obrigado mesmo. Em meu nome, em nome da Universidade dos Açores, porque isto é feito para todos nós. E se calhar agora também para o mundo, porque este programa vai ser visto no mundo inteiro, no mundo português, de lusofonia, e que assim seja bem visto e que consigamos levar a ideia de que todos conseguimos, com muito amor, com uma equipa, com suporte, com projetos, com vontades, e acima de tudo, com resiliência. Por isso está aqui um presente para si. Recebido das mãos de um homem nesse dia faz mesmo muita diferença para a gente. Mas que tal se nós partilharmos essa plantinha com nossas oradoras, com toda a gente que está aqui na plateia e com toda a gente que está nos receber? Pode ser? Pode ser.
Vamos então homenagear todas as mulheres que estão a nos ouvir no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, em Angola, seja lá onde você estiver. Saiba que essa plantinha é só o que nós queremos levar para vocês. A coragem e a certeza de que esse é só um símbolo do que você tem dentro de você. Exato. Não é isso? O potencial de crescer, desenvolver-se, ser cidadão do mundo. Isso é que precisamos. É isso mesmo. Para a gente fazer o quê, Miguel? Um mundo? Mais feliz, mais honesto, mais justo, que se possa acreditar que é possível mudar muita coisa que tem que ser mudada ainda, mas temos exemplos de mudança, e são estes que vamos a seguir discutir e analisar e compreender e homenagear. Estas senhoras que estão aqui são senhoras que nós escolhemos a dedo, haveria muito mais, mas estas foram por amor que as escolhemos, porque elas têm exemplos para dar. É isso mesmo. E uma longa caminhada. Exato. Não é? Muito obrigada, vamos deixar a nossa plantinha aqui. Muito obrigada, eu sei que o Luiz também quer falar umas palavrinhas. Luiz, por favor. Muito rapidamente e também aqui de forma até informal, dar-vos as boas-vindas, em meu nome pessoal e em nome da Universidade dos Açores. É verdade que nós já fizemos um longo caminho em termos de igualdade de género. Certamente as mulheres com mais história, diria eu, tiveram as suas lutas neste contexto, os seus movimentos de afirmação. Muito daquilo que as mais novas hoje escolhem deveu-se também ao trabalho e à ação dessas mulheres num contexto que não lhes era favorável, com certeza, mas as crianças, as mulheres, as jovens mulheres de hoje também vão colher daquilo que é o fruto do vosso trabalho, da posição que vocês ocuparem na nossa sociedade. E eu acredito numa universidade aberta à comunidade, integrada na comunidade em que está. A universidade é o espaço da discussão, é o espaço da liberdade do pensamento, e fazia todo o sentido que esta discussão neste dia entre mulheres que têm histórias, essencialmente histórias e experiências para partilhar, se fizesse na academia, no espaço do livre pensamento. Portanto, o meu obrigado, o meu bem-aja e um até sempre. Obrigado. Fortíssimo aplauso para o Luiz. Muito obrigada, Luiz. É uma alegria enorme, enorme ver as coisas acontecer. Eu falo sempre para minha filha que está ali, eu adoro viver nessa época, porque é uma época que a gente anda vendo as coisas acontecer. A gente consegue compreender que nós nascemos e não existia internet, e hoje nós já não conseguimos viver sem a internet. E as redes sociais e a internet, as novas tecnologias, nos ajudaram também a levar essa mensagem, a militar, a lutar por direitos da nossa classe. Entretanto, as coisas nem sempre o lado humano acompanhou. E eu trabalho com jornalismo, eu me formei em 1996, ok? E depois disso, eu nunca tive uma equipa que fosse somente formada por mulheres. Entretanto, há um mês atrás, eu tive uma equipa toda formada só de mulheres. Por isso, eu peço aplausos para Marta Fagundes e a Manu, que estiveram com a gente a gravar. Depois de 29 anos de profissão, foi a primeira vez que eu gravei com uma equipa toda de mulheres. E naquele dia eu fui para casa e não conseguia dormir. E eu não entendia por quê. E fui pesquisar. E aqui em Portugal não tem nenhum jornalismo e nenhum programa que tenha uma equipa só de mulheres. Mas fiquem abismados. Mais de 70% dos programas são todos feitos pela maioria só de homens. Então é muito importante que a gente precise também trazer isso à mesa, sem medo, sem angústias, não é? E ao mesmo tempo com muita consciência do que nós queremos para a gente, mas sobretudo para os nossos filhos, para as nossas netas. Porque o que a gente faz aqui hoje ecoa lá na frente. Aprendi com a Filipa. Pronto. Tem que ter muita psicologia para viver assim. Tem que ter muita psicologia. Bem, então agora nós já vamos convidar as nossas oradoras. Já combinamos tudo, que esse é um programa muito interativo. Portanto, todos são muito bem-vindos. Aqui, dentro desse lugar, não há certo e não há errado. Há simplesmente o nosso ponto de vista, tá bem? Então, eu peço agora que venha aqui ter conosco a vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a minha querida, uma pessoa que eu acompanho o trabalho, Fátima Amorim. Por favor. A Alexandra vai se apresentar.
Bem, eu já conheço a Fátima, eu já acompanho a vida da Fátima e sei o trabalho dessa mulher, a contribuição que ela está deixando para as próximas gerações que vêm por aí. E essa música, eu pedi para que cada uma das nossas oradoras escolhesse uma música que fizesse sentido para elas. E eu não quis apresentar as nossas oradoras, porque é muito fácil a gente colocar rótulos. É muito fácil a gente falar, ela é diretora, é vereadora, é doutora. Sou Fátima. Fátima, por favor, apresente-se. Fátima, 57 anos. 57 anos de muita experiência, de muita experiência. E esta música diz-me tanto todos os dias quando a ouço. São 57 anos, como eu disse, de muita experiência, em que escolhi, quando tive a oportunidade de escolher um curso, escolhi de imediato a agronomia. Porquê? Porque tive sempre a paixão pela agricultura. A minha família não é uma família de agricultores, mas eu sempre vivi tive colegas, inclusive uma colega de quarto, que era agricultora. Saí muito cedo de casa, saí com 12 anos, devido à profissão do meu pai. Andei um bocadinho pelas Ilhas dos Açores, mas também tive de sair cedo de casa e isto deu-me ferramentas que me prepararam muito para o futuro. Quando chegou a altura da universidade e pela educação também que os meus pais tinham, disseram, sim senhor, queres agronomia, segue o teu caminho. E eu fui sozinha para Lisboa. Lembro-me que na altura ainda nunca tinha visitar Lisboa. É muito diferente dos meus filhos, a 1979, 78, os anos que já vai. Fui sozinha para Lisboa e vou-vos agora dizer algo que hoje em dia me dá vontade de rir. Quando cheguei a Lisboa, a primeira visita que eu tive vontade de fazer foi ao Jardim Zoológico. Mas foi e fiz com os meus colegas e também me fez aprender muito aqueles primeiros tempos em Lisboa. Vivi 5 anos em Lisboa, 5 anos também de muita experiência, num curso que, como eu disse, inicialmente era a minha paixão, e quando terminei, a saudade era tanto grande da minha terra. Nasci na Graciosa, saí de lá relativamente pequena, com 6 anos, nunca mais voltei, devido à profissão do meu pai, que também já o referi, andei um bocadinho a viver nas diversas ilhas dos Açores, que isto também nos traz muito crescimento, muito crescimento. E comecei a trabalhar aqui na Terceira, já trabalho há mais de 33 anos, trabalhei durante um período muito longo em que desempenhei várias funções, mas quando fui para a agronomia era um curso que muitas poucas mulheres frequentavam. Hoje em dia a Universidade, o Instituto Superior de Agronomia está cheio de mulheres e ainda bem que assim é, porque tem dado um contributo muito importante em termos do setor agrícola, todos aqueles que se têm formado naquela universidade. Regressei e fui procurar trabalho. Tive a sorte na altura, porque também existiam na altura poucos técnicos aqui na Ilha Terceira dedicados ao setor, de poder trabalhar na área para a qual me tinha formado. E tenho tido este percurso. Trabalhei como técnica, trabalhei como diretora de serviço, trabalhei como diretora regional e foi algo de uma aprendizagem constante, que me fez crescer e que me trouxe uma felicidade muito grande, porque além de fazer aquilo que eu gostava, podia ajudar os outros, e eu valorizo muito o poder ajudar os outros, o poder poder dar um contributo importante para a vida de cada um. E vai dar também um contributo enorme aqui conosco. Pode sentar, Fátima. Já estou a falar demais, não é? Isso é bem característico de nós duas, não é? Não, é para deixar, porque nós ainda vamos falar muita coisa aqui. Vou chamar ainda a mesa. Não, senhora, pode sentar aqui. Nós temos também aqui uma professora da Universidade dos Açores. Ela vem ter conosco também e partilhar a sua experiência, que é Lourdes Enes. Por favor. Seja bem-vinda, muito obrigada. Ok, Lourdes, pode, com suas palavras, breves palavras, se apresentar? Olá, sou a Lourdes, de 61 anos, e a história da minha vida tem sido uma história de mudança. No caderno da minha vida pode-se dizer que Deus tem escrito por linhas tortas, porque comecei por querer ir para a Armada Portuguesa,
Não pude. Nasci em 1962 e até fazer a idade mínima para seguir essa carreira, não foi possível às mulheres fazerem parte das Forças Armadas Portuguesas. A seguir, por uma série de percalços, acabei por aterrar num curso de engenharia zootécnica, que é a minha formação de base. A engenharia é classicamente uma área de homens e ainda hoje em dia tem uma grande predominância masculina e pronto, uma vez mais as coisas escreveram-se por linhas tortas. Acabei por, no terceiro ano do curso, me apaixonar por microbiologia, que é a minha área de trabalho ainda hoje em dia. Sempre gostei de desafios e de novas questões e por isso vim para a ciência, que na altura também era uma área muito dominada por homens mesmo nestas áreas da microbiologia, e mesmo já não sendo uma área tão ligada à engenharia pura e dura, também era uma área de atividade muito dominada pelos homens. Muito bem, muito obrigada, pode sentar. Agora a próxima oradora nossa, ela é daquelas que meio que orienta também a minha vida. Eu tenho comigo aqui aquela que é psicóloga, amiga, um pouco companheira de todos os dias. Ela nos ajuda a todos a compreender que mundo é esse que nós vivemos, que contexto pós-moderno é esse, como a gente consegue viver nisso. Será que é possível? Filipa Miranda, para cá, por favor. Olha a música que escolhemos para você. Acho que faz todo o sentido. Brevíssimas palavras, Filipa, porque isso aqui a gente só tem 1 hora de programa, mas a gente daria para falar 3 dias seguidos, com certeza. Quem é Filipa Miranda? Filipa Miranda é psicóloga, tem 36 anos e tem alguma experiência em lutar pelo seu lugar numa profissão só de mulheres. Muito bem. Muito obrigada, Filipa. A próxima oradora nossa, ela é daquelas que eu conhecia há muito pouco tempo, mas eu já admirava antes de conhecer. E cada vez que eu conheço, eu admiro ainda um pouco mais por tudo. Não pelo cargo, mas pela força de caráter, pela disponibilidade e pela certeza que a gente sabe que quando precisar, vai estar lá. Eu tenho comigo aqui Vânia Ferreira. Por favor. Fortíssimo aplauso, por favor. Brevíssimas palavras. Quem é a Vânia? Eu estava a tentar perceber qual a música, porque eu gosto de surpresas e então eu não defini uma música e deixei que me surpreendessem com ela. A Vânia Ferreira é uma jovem, como bem veem, de espírito, pelo menos pretendo preservá-lo desta forma durante muito tempo. Tenho 43 anos, sou assistente social de formação com muito gosto, aquela profissão que eu escolhi desde pequenina, que sempre me ouviram dizer que queria ser assistente social porque queria ajudar os outros, porque queria estar próxima dos outros, porque queria fazer parte do problema e das soluções que eles pudessem vir a ter nas suas vidas. E trabalhei durante muitos anos nesta área social que ainda hoje me encanta imenso. De alguma forma, as oportunidades de mudança surgiram e o envolvimento na política foi um passo muito decisivo na minha vida, mas também de grande importância, e tem tido uma relevância imensa até hoje. Um passo que não é fácil de dar sendo mulher e sendo o mundo da política muito direcionado para os homens, mas na verdade o desafio era imenso a vários níveis. A nível familiar também, porque sou mãe, preservo muito a minha família e sei que, apesar de tudo, a exposição que este cargo obriga tem de nos dar também o discernimento e o equilíbrio, e aqui entra muito a psicologia, o equilíbrio de podermos manter tudo o que temos e associarmos tudo o que
fica em torno das nossas vidas. Portanto, um desafio imenso. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar convosco. Obrigada, Vânia. Para a mesa. Obrigada. Bem, eu não sei vocês, mas a mim, o que eu mais adoro em estar viva nesse momento é eu poder escolher. Eu pude casar, eu pude divorciar, eu pude vir para Portugal. E tem uma pessoa que está aqui, que vai ser também uma oradora, que escolheu a vida que ela quis. Ela escolheu viver para alguém, que ela mesma vai aqui nos dizer. Irmã Tereza, por favor. Chegou um bocadinho atrasada, mas chegou muito bem. É verdade. Irmã Tereza, eu preciso só que a senhora se apresente muito rapidamente para a gente começar o programa. Quem é a senhora? Eu sou a irmã Teresa Cardoso, sou a missionária reparadora do Sagrado Coração de Jesus, que tem a sede no Porto. Estou aqui há um ano. Estou no Colégio São Gonçalo. Neste momento estou à frente com a minha equipa, que me apoiam muito. E faz um trabalho fabuloso, porque eu já acompanho há algum tempo. Por favor, irmã, lá para a gente começar. Já pode sentar ali na sua cadeira? Então nós vamos agora falar de uma outra oradora que também é uma grande guerreira. Mas ela não é guerreira agora que ela tem essa idade que ela tem. Ela decidiu ser dona dela mesma. Eu tenho comigo Lúcia Brasil. E eu adoro o sobrenome. Não sei porquê. Brevíssimas palavras. Quem é Lúcia Brasil? Muito prazer, uma boa tarde. Tenho a agradecer estar aqui presente. Tenho 51 anos, tenho 31 anos de ingressão nos serviços prisionais. Tenho um percurso de crescimento todos os dias. Sou grata todos os dias por aprender algo novo, porque não tenho só a ensinar, também tenho a aprender. E pegando em algumas palavras que já foram aqui ditas, Deus escreve linhas tortas, porque eu fui parar onde nunca pensei parar e a farda é que me escolheu e não eu que escolhi a farda, mas Deus escreve direito por linhas tortas. É isso mesmo. Sentada ali, muito obrigada, Lúcia. Cadê a música da Lúcia, que foi tão bem escolhida? Não encontramos? Já passou? Ah, muito bem. Então nós temos aqui mais duas oradoras, nós temos aqui com a gente uma pessoa que nós já começamos a falar sobre um tema que vai ser bastante polêmico, assim que ela chegou. E aquilo já me despertou verdadeiramente vontade que ela viesse aqui para a nossa mesa para a gente falar. Laurentina, por favor, quem é a Laurentina? Olá. Boa tarde. A Laurentina é uma miúda da Ilha Terceira, nascida e criada, licenciada em Gestão de Empresas há já alguns aninhos. Acabei o curso em 1994. E comecei a trabalhar um pouco nesta área, primeiro como professora. Aliás, o ensino é uma área que me desperta muito interesse. Continuo a achar que é um dos sítios onde nós conseguimos crescer todos os dias, é nesta área. Mas o bichinho pela finança, pela gestão, pelos números ficou desde miúda. Nunca tive dúvidas qual era o caminho que queria seguir e tive essa felicidade de conseguir ir alcançando o caminho e progredindo de uma forma, eu diria, quase natural, sem muitos sobressaltos. Sou uma privilegiada, posso dizê-lo, com muita confiança. Muito obrigada. Bem, vivemos naquele mundo, toda a gente que está aqui sabe. Ah, você é mulher, se calhar você não deve ir para essa área. Ai, filha, vai mesmo para essa área? É isso mesmo que você quer? E essa nossa oradora, ela é daquelas que falou, não, é isso que eu quero. E ela foi para a área da agricultura, não é isso? Eu tenho comigo aqui Alexandra, por favor. Alexandra Ramos, quem é você? Em brevíssimas palavras. Boa tarde, o meu nome é Alexandra Ramos, sou natural aqui da Ilha Terceira. A minha formação base, a minha primeira licenciatura é em Via Ensino, mas o bichinho, o gosto pelos animais e o gosto pela agricultura também sempre esteve presente. E em 2007 assumi o comando da lavoura que era da família e estou lá até hoje, com muito gosto. Muito obrigada. Lá pro... É a primeira mulher reitora em 47 anos da Universidade dos Açores. O que significa para si, como mulher, este lugar de gestão universitária e porquê só agora? Bem, antes de mais penso que o exercício desta função decorre da confiança que me foi legada pelos meus pais e do reconhecimento daquilo que tem sido o meu percurso enquanto pessoa, enquanto profissional, na casa e fora da casa.
e, portanto, nesse contexto, acho que fundamentalmente decorre da qualidade do trabalho que fui exercendo, da confiança que soube granjear junto dos meus colegas, do projeto, da qualidade do projeto que apresentei para a instituição, para os próximos 4 anos da instituição. Acho que não decorre necessariamente da minha condição de mulher. Acho que a minha condição de mulher é apenas uma circunstância no contexto desta eleição. Decorre sim das minhas características enquanto pessoa e enquanto profissional e do projeto que apresentei. E porquê agora? Porque a Universidade dos Açores é uma universidade, antes de mais, e portanto as universidades têm que ter uma postura crítica e uma postura também integradora e abertas à diversidade, abertas aos valores da modernidade, universal nos seus princípios, na sua postura, e portanto tem que avaliar fundamentalmente as pessoas pelo mérito e não pelo género ou por qualquer outra circunstância étnica ou de natureza religiosa ou cultural, ou o que quer que seja, porque essa é a essência fundamental da universidade. Nós não avaliamos os nossos alunos pela cor da pele, nem pela sua proveniência geográfica, nem pela sua matriz cultural. Nós avaliamos pelo mérito, pela capacidade que eles têm, pelas competências que desenvolvem, pelo conhecimento que têm. Assim, também creio, foi esse o princípio que presidiu à minha eleição como reitora da Universidade. Sim, senhora. De que modo a senhora reitora vê o seu percurso académico, profissional e como cidadã na igualdade com os outros elementos da comunidade e da diversidade na sociedade? Eu sempre gostei muito de trabalhar com os outros, não é? E nós temos que ser, fundamentalmente, somos por natureza seres gregários e, portanto, ao longo de todo o meu percurso, quer académico, mesmo ao nível escolar, quer depois ao nível universitário, quer depois na carreira académica propriamente dita, todo o meu trabalho tem sido com pessoas de vários géneros, pessoas de várias idades, pessoas de várias nacionalidades. E, portanto, para mim, isso é um percurso natural e nunca senti que o facto de ser mulher fosse uma condicionante, fosse, de alguma forma, discriminatório no sentido positivo ou negativo. Todo o meu percurso académico, creio eu, tem sido baseado no princípio do respeito pelo outro, no princípio da valorização da diversidade, da valorização daquilo que é o conhecimento, os contributos, as capacidades e os inputs que cada um pode dar em função da sua experiência de vida, em função do seu percurso pessoal e profissional, em função da sua capacidade de investigação e de conhecimento produzido. E, portanto, nesse contexto, valorizei sempre todos os meus pares e mesmo os outros agentes que comigo trabalham no contexto profissional, sejam os colaboradores diversos da universidade, sejam os estudantes ou o resto, ou a comunidade extra-universitária. E também creio que da parte dos meus pares, dos meus colegas e dos meus estudantes, nunca senti da parte deles que o meu género tivesse alguma relevância na forma como nós nos relacionávamos ou na forma como eu exercia as minhas funções e como eles me respeitavam no exercício destas funções. Sim, senhora. Finalmente, sendo todos os seres humanos diferentes, em que medida ser uma mulher reitora faz a diferença? Essa é uma pergunta difícil, porque na verdade eu sou mulher, desde que me conheço e, portanto, não sei ser outra coisa e dizer-me que o facto, a forma como eu exerço a minha função e a minha liderança, que tem a ver com a minha circunstância de ser mulher, não sei dizer. Confesso que não sei, porque teria que experimentar outra circunstância para perceber a diferença entre uma coisa e a outra. O que eu sei é que eu sou quem sou a pessoa que sou. E a pessoa que sou é fruto da minha circunstância de ser mulher, naturalmente, mas é também fruto da minha educação, do contexto em que eu nasci, dos pais que tive, das pessoas com quem me cruzei ao longo da vida, das experiências e das vivências que fui tendo nas várias circunstâncias da minha vida, dos valores que prezo, dos princípios que perfilho.
portanto, nesse contexto, acho que ser mulher não é o fator fundamental. Será mais um do conjunto dos ingredientes, digamos assim, da minha vida que fazem de mim o quem sou e como sou. E, portanto, nesse contexto, sinto-me bem no meu papel, gosto do exercício da liderança, gosto muito de trabalhar em equipa, de coordenar equipas, como pessoa, não por ser mulher, e exerço a minha função como pessoa que sou, com os princípios, valores, preocupações e objetivos que tenho, e não necessariamente pela minha circunstância de mulher. Bem, é nesse momento que começa a provocação. A provocação aqui, a ideia é que a gente consiga partilhar essas experiências. Muitas de vocês, universitárias, nunca passou e nunca precisou passar por determinadas situações que as pessoas que estão aqui nessa mesa já passou. Muitas dessas mulheres tiveram mesmo que abrir caminhos e, como diz lá no Brasil, enxugar gelo ou tirar leite de pedra. E essa é uma forma muito, muito simples de mostrar como nós transformamos a nossa sociedade. Essa sociedade só é transformada quando se tem trabalho, quando se tem dedicação para o que se faz. E a nossa provocação de hoje começa aqui com algumas perguntas, como já foi dito para todos vocês. E já preparem os cartões. Lembrando que vocês só podem participar depois que as nossas oradoras participarem, tá bem? A nossa primeira provocação de hoje, então, é: Portugal é um país que assedia as mulheres? As mulheres que vocês conhecem, vocês próprias, alguma vez já foram assediadas durante o nosso percurso de trabalho ou na vida acadêmica? Essa é a pergunta. Quem das nossas oradoras quer começar a falar sobre isso? Lúcia Brasil, por favor. Eu trabalho numa área de mais homens do que mulheres. Quando entrei para os serviços, mais homens tinha do que mulheres. E para além de homens colegas, há a parte dos reluços. Há a parte que tem que se saber lidar. Eu aprendi muito com isso, aprendi a crescer, aprendi a saber lidar com os homens. Porque hoje eu vejo respeito. Eu posso falar com qualquer homem, seja para lá ou para cá, seja no interior ou no exterior, seja colega ou não colega, e tenho sempre respeito. Mas no início, e recebo sempre respeito, mas no início o fator jovem, o fator inovação, levou que por vezes houvesse provocação. Provocação da miúda nova, da miúda que acabou de chegar, será que ela é fácil, será que não é fácil, do gradão para dente não há nada a perder na maioria das vezes, gosta-se de mandar a boca. Eu tenho a agradecer a Deus que consegui lidar com isso. Estou muito grata todos os dias. Só pegue esse outro microfone, por favor. Mas eu quero saber agora de vocês. O que vocês acham? Portugal é um país que assedia as mulheres ou nem por isso? Cartõezinhos. Ok. Já está bem explicado essa situação. Quem mais aqui quer falar? Sim, por favor. Eu penso que sou talvez o membro mais com mais história do painel. E passei pela academia, fiz, tal como parte desta assembleia, fui uma vez aluna universitária, fui mais tarde jovem docente universitária, numa universidade ainda dominada altamente pelos homens. E o que é que acontece? O meio académico, na minha altura, na altura em que eu estudei, era um local por excelência de assédio. Eram as bocas constantes, era a prática de toques impróprios, era
pressões inclusivamente do género de ou cedes ou não passas esta cadeira. Aconteceu comigo. E aconteceu comigo que eu disse, então não passo a cadeira, porque sabia que no ano seguinte teria outro professor, que era uma pessoa com P grande, era um homem com H grande, e não um homem com H pequenino, como aquele que me fez essa proposta desonesta. Portanto, sim, ser estudante universitária nos anos 70, 80, nos anos 80, que os 70 praticamente não os conheci, foram 3 meses de estudo universitário nos anos 70, mas ser estudante universitária nos anos 80 era muito diferente da realidade que conhecem hoje em dia. Era tudo muito mais à bruta, éramos largadas no meio da selva e era suposto defendermos da maneira que quiséssemos. E não era só em Portugal. Já agora esta é a provocação que vem a seguir. Eu fiz o meu doutoramento na Holanda, já nos anos 90, em meados da década de 90. Um país que é tido como muito avançado no âmbito dos direitos das mulheres. Pois, na altura em que eu estava a preparar o meu projeto de doutoramento, um dos meus potenciais orientadores estava a falar com o outro dos meus potenciais orientadores ao telefone em holandês, pensando que eu não entendia. E foi aí que as noções básicas de alemão do conservatório me serviam. Eu percebi perfeitamente o que é que ele estava a dizer. E fiquei furiosa. O que ele estava a dizer era: aceita porque é uma rapariga e até é engraçadinha. Tudo dito, não é? Vânia? É verdade, infelizmente nós vamos nos deparando com muitas situações em que muitas vezes tentam minimizar-nos ou muitas vezes tentarem aproveitar-se das nossas fragilidades. Viver num mundo de homens não é um problema. Resta-nos a nós também saber evidenciar o nosso lugar. Eu tive a oportunidade de partilhar, e isto estando envolvida no mundo da política, com grandes alertas por parte da família e de amigos que estas são vivências sempre associadas a muitos divórcios, a relacionamentos menos claros e que, face às ausências prolongadas fora da família, que deveria ter uma especial atenção e que eu agradeço a quem de alguma forma me chamou a atenção, mesmo sabendo que a minha base de respeito por mim própria não me deixaria pôr a perder aquilo que eu tinha construído até ao dia de ter tomado a decisão de me envolver no mundo da política. Portanto, viver num mundo com muitos homens em que um piropo daqui, um copo de vinho ao jantar, um simples acompanhar até à porta do quarto do hotel não tem nada senão mais do que o respeito por ele ser homem e eu ser mulher. A responsabilidade com que assumi as funções foram extremamente importantes. A base da lealdade e do respeito que tenho pela minha família, pela minha principal escolha, que é evidentemente a minha família, fez-me validar todos os dias que, quando me despedia dos meus colegas e entrava no quarto para poder falar com aquilo que era muito meu, estava a ser respeitado diariamente. Mas acredito que a forma como as conversações são feitas, as abordagens são feitas, é no sentido de testar quem tem a facilidade de cair ou não. Resta-nos a nós saber qual o nosso lugar e agradeço todos os dias por até hoje aceitar que aquilo com que me comprometi é essencialmente respeitar-me primeiro a mim, depois os outros. Muito bem. Isso é porque você não é brasileira. Ok? Mas enfim, é só brincadeira à parte. Mas a pergunta aqui é: será que todas nós sabemos o que é verdadeiramente assédio? Será que a gente sabe se existe um limite do você estar bonita? Ou o seu trabalho é fantástico? Será que se a gente for confrontado agora, nesse momento, com um piropo ou um elogio um pouco mais escandaloso ou malicioso, será que vocês, dessa nova geração,
ou mesmo a gente que já tem essa idade, será que a gente consegue realmente perceber qual é as segundas intenções? A nossa Filipa Miranda, que é uma psicóloga, vai falar pra gente o que não é assédio. Obrigada, Claudine. O que é que não é assédio? É exatamente o contrário de tudo o que essas grandes mulheres disseram aqui. Que, pronto, tendo em conta também a minha tenridade, não é? Eu não tive que passar por isso. Tive que passar por outras situações, mas assédio desta forma não tive que passar por isso. Nós devemos, primeiro que tudo, nos valorizar, porque a partir do momento em que nós sabemos que o nosso trabalho está bem feito, o elogio que vem do outro lado, e normalmente chefias de homens, por exemplo, e se for um elogio dado a nós, e se nós soubermos que aquele que nós está bem feito, que aquele trabalho está bem feito, isto é um elogio dentro da normalidade. Agora, tudo que já passa o limite do nosso desconforto, isso sim já é assédio. Porque aí é que está o limite, é onde é que nós nos sentimos confortáveis. E nós temos todo o direito a não gostar de alguma coisa e não aceitar. E é por isso, só querendo acrescentar aqui ao que essas grandes mulheres disseram, que é, muitas vezes, esses assédios existiram e existem, e eu posso falar não de assédio, mas de coação, porque muitas vezes não, porque nós somos ainda vistas como o género fraco, como nós tendo aquela predisposição para desistir mais facilmente. E como a Vânia disse bem, se nós tivermos a certeza daquilo que queremos e a certeza do que está certo, como aqui disse que não ia fazer aquele exame, nós estamos aqui a dar a nossa posição. E isso muda tudo para as próximas gerações também, não é? E muda tudo a partir daquele momento, porque naquele momento nós estamos a delinear a nossa linha, o nosso limite. E isto é que é importante. Muito bem. Alguém da plateia quer falar alguma coisa? Quer perguntar para alguma das nossas oradoras? Não? Vou fazer uma pergunta. É bastante complicada, irmã. Mas dentro da sua área, alguma vez a senhora já passou por alguma dificuldade? Porque essa é uma realidade que acontece em todas as profissões. Essa é uma realidade que acontece com o ser humano, independente de estar na política, independente de estar numa universidade, independente de estar numa igreja. Se já, o que a senhora fez? E se não, o que faria? Eu ponho-me no lugar, assim como jovem, quando entrei, até entrar aqui na vida religiosa, e onde eu estou também sempre há provocação, como dizer, em relação por ser mulher. Mas eu gostei, primeiro de tudo quero dar parabéns por aquilo que eu já tenho ouvido destas senhoras, sim, grandes mulheres. Sim, senhor, e o testemunho, cá está, eu respeito. Isto desde pequenina, adolescência, para aí fora. E não faltou ocasiões e momentos também de provocações. Mas, como dizer, mantive o respeito e sabia o que eu queria. Por isso eu tinha uma grande força dentro de mim. Isso me ajudou e continua. Isso não acaba. Muito bem. Pelos vistos, essa é uma constante. Muito importante. A partir do momento que a gente diz não, é isso. Pelo menos uma parte grande da situação, ela é resolvida, certo? Exatamente. Concordam com isso? Toda a gente aí no auditório concorda? Sim? Agora vamos fazer aqui algumas perguntas, e aí são mesmo provocações. Eu queria que vocês também respondessem. Um chefe de vocês chega para vocês e diz: você está muito bonita hoje. É assédio ou não? Rosa é sim. Ok. Não. O verde é não. O verde é não. Então a maioria acha que não. Pronto. Baixou? Você tem um corpo maravilhoso. É? Ok. Agora, quando nós falamos, quando nós dizemos assim para as pessoas, em vez de falar, você está com a roupa linda, e se dissesse, o relatório que você me fez é muito mais
está brilhante. Seria mais interessante ou não do que você está muito bonita? Sim ou não? Nessa perspectiva, conseguem compreender que as pessoas precisam entender o que é assédio ou não? Porque existe um limite disso. Existe um limiar que a gente não consegue perceber. Olha, você hoje está muito bonita. Pode ser, eu sou simpático, mas pode ser, eu estou abrindo alguma porta aqui. E que, de repente, se você sorri e agradece, na próxima semana pode ser, você está muito bonita e tem um corpo. Ok? Eu digo isso porque eu já partilhei imensas situações como essas com universitárias, com amigas e mesmo comigo. Ok? É mais uma das provocações. Mais alguém quer partilhar sobre essas situações? Sim, Filipa, por favor. Aqui o que a Claudine disse é tal e qual, mas eu quero dar o reverso da medalha, que é o assédio pela negativa, que muitas vezes acontece, que é a funcionária passar e ter um certo tipo de corpo que podemos dizer que está acima de peso. Nós podemos caracterizar como quisermos, mas é como a pessoa está e só a ela diz respeito. E a funcionária sai do sítio e a chefia comentar com outra funcionária que aquilo não pode ser assim. Não pode haver uma equipa de mulheres daquela maneira. Isto é assédio e não deve ser normalizado, nem deve ser, nem devemos sorrir do tipo, pois, ela disse aquilo. Não, devemos chamar a atenção. Muito bem. Todos prontos para a próxima provocação? Sim? Então essa, eu já passei por ela e eu acho que quase todos nós aqui, sobretudo os mais novos, já passaram também por algum tipo de situação como essa. É sobre as cotas. Cotas para as mulheres na política, cotas para as mulheres dentro das universidades. As cotas, elas valorizam ou elas humilham as pessoas, ou elas diminuem. Nós já ouvimos imensas pessoas a falar, olha, aquela só entrou por cotas, entrou na universidade por cotas. As cotas, no geral, elas valorizam ou elas humilham as pessoas? Sim ou não? Essa é difícil, não é? Mais ou menos. O mais ou menos não dá. Pensem no que vocês ouviram. Se é que alguém aqui entrou pelas cotas. Sim é rosa. Não conseguem definir? Não? As cotas. Quando nós precisamos de cotas? As mulheres ainda precisam de cotas para determinadas situações. Como, por exemplo, a cota da paridade dentro da política. Dentro da política é obrigatório ter 40% das mulheres, de todo o corpo, de mulheres. Mas nós, em Portugal, só temos 36%. Quando eu digo Portugal, é só porque eu não vou trazer os dados, mas isso reflete os dados da Europa toda, reflete os dados do Brasil e ainda da América. A verdade é essa. Isso espelha-se no nosso planeta. Mas essas cotas, elas valorizam ou não as mulheres? Alguém quer falar sobre isso aqui na nossa bancada? Posso. Sim, é toda a gente. As cotas, infelizmente, têm de existir atualmente. Nós vivemos ainda num mundo muito dominado, em determinados meios, muito dominados por os homens. E nós, se olharmos em termos políticos, vemos ainda poucas mulheres a poderem dar, tem vindo a aumentar ao longo do tempo, e sim senhor, e eu penso que vai continuar a alterar-se. Mas, neste momento, é importante e não nos pode de forma alguma envergonhar. Claro que qualquer mulher, para desempenhar ou para concorrer a um cargo, tem de mostrar a sua competência, tem de mostrar, não deve só ser pela cota, no meu entender, mas também tem de mostrar que tem competências para desempenhar aquelas funções. Mas espero que um dia não se tenha que falar cotas e que estejamos todos aqui a vermos como iguais e se possa desempenhar hoje em dia ainda desempenhamos, eu tenho ao longo da minha vida desempenhado
desempenhado funções que também são desempenhadas pelos homens. E sempre me pautei por ser escolhida por aquilo que poderia dar, mas vejo que em alguns meios, como este que eu estou atualmente, em termos, é muito dominado ainda por homens. Há aqui um esforço muito grande que as mulheres têm de fazer e também pela sua vida, porque a mulher tem um papel fora do seu ambiente de trabalho, também tem um papel muito importante nas suas próprias, nas suas famílias, e tem um contributo muito grande a dar ainda temos este contributo, embora há muita alteração em termos de comportamentos, e a educação que nós damos atualmente aos nossos filhos, que eu tenho dado aos meus, tem feito mudar também muita coisa, principalmente no meu agregado familiar, mas as mulheres ainda têm muita dificuldade em enverdar pela política, porque é muito exigente, é mesmo muito exigente. Sim. Eu confesso que não nutro simpatia pelas cotas. É uma coisa que não aprecio. Eu não sei, mas acho que conseguem ouvir. Todavia, cada vez mais vou pensando que elas são um mal necessário. Um mal necessário porque, se efetivamente há determinados cargos, determinadas profissões que são exercidas por homens, se não existir essa cota, poderá não haver oportunidade de as mulheres surgirem. E infelizmente, a oportunidade é dada através desta fórmula de cotas e um pouco obrigatória. Eu não aprecio, porque eu acho que para aquilo que nós devemos trabalhar é no sentido de perceber que as mulheres existem e as mulheres nas equipas são elementos diferenciadores, que a forma delas estarem, a capacidade de nós sermos mais resilientes, a nossa capacidade de apoio, a nossa flexibilidade, que esta nossa forma de estar, esta nossa capacidade é uma mais-valia numa equipa. Não porque se pensa, estamos a compor, em 3 tem que ter pelo menos uma e que esta uma seja a mulher. Então vamos escolher aquela, ou a mais bonita, ou a mais simpática, ou que mais equilibra. E isto, de facto, acho que não deve ser este o princípio. Mas se temos que começar por algum caminho, então talvez a cota seja esse caminho e esse incentivo para que permitam a entrada das mulheres neste patamar, nestes lugares. Eu vou só ilustrar aqui uma situação muito engraçada, porque eu cheguei aqui na ilha há exatamente 14 anos. E há 14 anos, menos de 5% dos cargos decisórios estavam nas mãos das mulheres. Ou seja, essa mulher deveria ser totalmente masculinizada, devia ser muito assediada, ou devia ser filha de alguém muito, muito sério, alguém que era já conhecido. Então, o que acontece? Participei de todo o processo, de que, quando surgiam as listas, vários amigos meus falavam: essa está só para encher lista, essa está só para encher lista. Exato. Entretanto, hoje nós temos aqui nessa mesa 2 que eu conheço o trabalho e que eu posso dizer, não vieram das cotas, mas será que elas são uma espécie de produto do que aconteceu lá atrás? Será que as nossas antepassadas que tiveram a coragem de ir preencher as listas e fizeram um bom trabalho, abriram esse caminho. Abriram esse caminho para as que são boas, as que estão preparadas, para as que estão prontas tomarem esse troféu e caminhar? Bem, não é bem um troféu, né? É mais às vezes, uma luta, é mais uma carga de trabalho. Às vezes é um bocadinho mais difícil do que aquilo que pode parecer. Exato. E eu ainda faço questão de dizer aqui que eu dei aulas durante muitos anos na Universidade Pitágoras. E no Pitágoras nós tínhamos cotas, nesse caso não para as mulheres, mas para índios. E eu achei um horror aquilo, foi exatamente 20 anos atrás. E naquela época eu tinha uma outra mentalidade e falei, mas índio na universidade? E lembro claramente que tinha um índio daqueles com umas coisas muito grandes, assim, e eu comecei a conhecer, e ele foi o mais brilhante de todos os alunos que eu tive. E ele trouxe para a sala de aula toda uma questão de o que é a nossa sociedade. E não só aquela coisa de quem era donos das terras, não, nada disso, era sobre como é que nós somos mais ricos, quando somos capazes de enxergar a diversidade. E ele não só era brilhante como pessoa, mas como ele era brilhante também
como em defender a militância dele. E aí eu trago uma questão para os nossos dias de hoje. Será que se ele tivesse que entrar naquela universidade, que primeiro era caríssima, porque não era particular, não era pública, era particular, será que ele entraria sem a cota? É só para a gente refletir. Vocês aí, alguém tem alguma dúvida? Mas o público está meio fraco, mas eu queria que a Vânia também partilhasse alguma coisa com a gente. Eu queria... Não anda a provocar nada. Eu queria só partilhar convosco que esta história das cotas, e como disse muito bem a doutora Laurentina, que isto é quase como um mal menor, mas que de alguma forma veio ajudar a resolver e a começar a dar aqui algum equilíbrio a estas ditas listas, à composição e à valorização da mulher. Eu mais uma vez venho aqui comprovar-vos que isso foi muito importante e que é uma possibilidade de gerar mudança. Isto porquê? Porque desde o momento que as cotas existem, que numa composição de uma lista há que cumprir a paridade, se calhar nunca ninguém pensava que a paridade podia ser cumprida ao contrário. Pensa-se muito, 2 homens, uma mulher para dar o equilíbrio. Por que não, completamente ao contrário, 2 mulheres e 1 homem para dar o equilíbrio. Isso para vos dizer que foi assim que eu compus uma lista. Foi assim que eu pensei em valorizar a mulher, a rodear-me de mulheres que acreditava que tinham e que têm muito potencial. E neste momento, de alguma forma, fizemos história na região porque somos um elenco camarário maioritariamente composto por mulheres. Quando usualmente vimos em 4 elementos 3 homens e 1 mulher, na Praia da Vitória somos 3 mulheres e 1 homem.